A Mar Biquínis nasceu em 2015, revendendo biquíni na malinha, né? Então eu comprava biquíni no atacado e revendia. Mas eu nunca tive uma empresa, eu não sabia como tinha que organizar e tal. Então eu ia vendendo, aí teve um final de semana que eu vendi muito. O Rafael parou, olhou assim pra minha cara. Você já parou pra contar quantas vendas você fez hoje? Quanto você vendeu? Aí quando a gente foi somar lá no caderno, quanto que eu tinha vendido na semana, e tinha dado um valor super absurdo. E aí eu não tinha essa noção ainda. E foi aí que a gente começou a despertar, né? E aí eu coloquei, fui fazendo um anúnciozinho, um ou outro, foi dando certo. Foi saindo venda, 3 vendas no dia, 5 vendas no outro, 6 vendas, 10, 20, 30, 40 vendas num dia. Aí o meu ex-patrão me ligou, preciso que você volte. Eu falei, eu não volto mais não, cara. Pessoal, antes de começar o nosso episódio de hoje, queria deixar aqui um recado do nosso patrocinador Martz. A Martz, que está com a gente aqui na Smarts, é uma CRM de e-commerce para você aumentar suas vendas recorrentes através de campanhas inteligentes no WhatsApp, no e-mail integrado com outros parceiros, campanhas como cashback, campanhas de aniversário, campanhas de saudade, campanhas de envio de código de rastreio, de carrinho abandonado, enfim, tá tudo ali completo para você vender mais para sua base em planos acessíveis, sem tempo mínimo de contrato, sem custo de implantação, e você ainda tem, pessoal, escutando aqui o podcast Smarts, 30 dias gratuito, bastando clicar no link aqui que está na descrição. Vamos agora para o nosso episódio. Fala, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Smarts, o podcast que traz insights inteligentes de como aumentar suas vendas e reter seus clientes no e-commerce. Hoje estamos aqui muito bem acompanhados com o Rafa e a Ananda da Mar Biquínis. Bem-vindos. Muito obrigada. Valeu, Fernando. A Mar Biquínis, que é uma referência hoje, pessoal, em vendas online de biquínis. Eu já começo perguntando para você. Vou começar pela Ananda. Ananda, como foi que nasceu a Mar Biquínis? Conta pra gente. A Mar Biquínis nasceu em 2015, revendendo biquíni na malinha, né? Então eu comprava biquíni no atacado e revendia. Iniciei comprando 30 biquínis. Foi. E aí ficou guardado lá na minha casa porque eu tinha medo, achava que não ia conseguir vender. E essa venda de biquíni era para poder me ajudar na minha renda mesmo, porque eu trabalhava e aí o meu antigo patrão não pagava gente, tava tendo uma crise no Brasil, enfim, várias coisas acontecendo, então eu precisava complementar a renda. E aí até comentei com o Rafael, né, preciso fazer alguma coisa e tal, e aí o primeiro incentivo veio dele, assim, que ele trabalhava também, era sim. CLT na época, então a gente investiu dinheiro lá, Sim. e aí eu comprei os primeiros 30 biquínis e ficou um mês parado, comecei a divulgar no Facebook na época. Então, 2015, eu achava... então, 2015, né? Facebook bombando. Bombando. Acho que nem tinha Instagram. Acho que tinha Instagram, mas não era tão utilizado, né, nessa época. Sim, não tinha lojinha, Instagram. Isso, eu não me recordo muito, mas eu lembro que foi pelo Facebook. E aí, as minhas amigas começaram a divulgar também. Em resumo, em uma semana eu tinha vendido tudo e já precisava comprar reposição. E aí Legal. foi indo. Então eu fui vendendo ali na minha região, em Cubatão, no litoral de São Paulo, e divulgando pela internet, comecei a atingir outros públicos de cidades próximas, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, enfim. E a gente ia entregar. Então eu trabalhava de dia, o Rafael também. Quando eu não conseguia atender, as pessoas iam até a minha casa, minha mãe atendia as pessoas, e quando eu chegava, a gente ia entregar de carro. Muitas vezes eu não ia sozinha, né, porque eu tinha medo. Então o Rafael sempre ia comigo, ou ele entregava enquanto eu estava trabalhando na faculdade e tudo mais. Eu fiz direito, me formei e passei na ordem e tal, larguei tudo pra ficar só com a Mar, mas isso foi mais pra frente. Depois, né? A gente vai chegar lá. Exatamente. E Que foi legal. assim que iniciou a Mar Biquínis. Bacana. Você já estava com o Rafa, então, Já. em 2015, ou seja, a gente tá falando de 10 anos, né? Praticamente. Esse ano a Mar faz 10 anos. 10 anos de amar e 10 anos de amor, né? Quantos anos de amor? Estamos em 16? 16 juntos? 16 anos. 16 anos. Me conta, então, como que é? Até antes da gente contar a história da Mar Biquínis, como que foi? Tipo assim, vocês já estavam juntos, né? Então, há 5, 6 anos, e cada um com o seu trabalho. Como foi essa ideia? Me conta, Rafa, você apoiou desde o início, você estava... A Ananda, pelo que me falou, que surgiu ali, né? A partir dela, a proposta. Como foi conciliar também o relacionamento com o empreendedorismo? No começo foi mais fácil, né? Por conta mais... Tipo, ela só queria complementar a renda, não visava um futuro.
longo, ao longo prazo. Então era mais emergencial ali na hora, levantar um capital ali na hora para poder suprir as necessidades do dia a dia ali, para complementar a renda. E aí foi tocando. Foi tocando. E aí a galera foi gostando dos biquíni que ela trazia. Então gostaram bastante. Então ia pedindo mais. Aí o negócio foi escalando. De pouquinho em pouquinho foi subindo. Até uma hora que não deu para dar conta ela, sozinha. Legal. Essa hora a gente vai falar sobre ela. Eu lembro... Me conta, vai. Só uma coisa que eu lembrei agora em relação a nós. Que eu ia vendendo e eu não tinha noção de vender. Eu nunca vendi praticamente nada. Eu vendia coisinhas pequenas, né? Porque minha mãe sempre foi dessa parte do empreendedorismo. Ela sempre vendeu coisas em casa e tal. Mas eu nunca tive uma empresa. Eu não sabia como tinha que organizar e tal. Então eu ia vendendo. Aí teve um final de semana que eu vendi muito. E eu anotava num caderninho. A Rafael parou, olhou assim pra minha cara. Não sei nem se tu lembra disso. Você já parou pra contar quantas vendas você fez hoje? Quanto você vendeu? Aí, quando a gente foi somar lá no caderno, quanto que eu tinha vendido na semana, e tinha dado um valor super absurdo, e aí eu não tinha essa noção ainda. E foi aí que a gente começou a despertar, né? Que aquilo estava sendo um negócio rentável, porque eu comprava e reinvestia, porque eu queria... Não sei de Você onde... sabia que tinha, assim, que isso, fazer eu aquilo. tinha aquele feeling, eu não... chegou uma época que eu não tava mais pelo dinheiro, eu tava praticamente pelo propósito, sabe? Então eu sabia que aquilo ia dar certo, não sei como tava dando, mas eu queria fazer mais ainda. Então as pessoas pediam, acabavam um biquíni, elas pediam outro e pedia mais, coisas diferentes, aquilo me dava vontade de fazer acontecer. Legal. E aí foi do Rafael que veio se despertar, assim, de... Você já parou pra ver o quanto você tá fazendo? Então, essa parte de organização veio mais da parte dele. A minha era vender, vender, vender. Que legal. E quando que foi esse momento, assim? Depois de quanto tempo que caiu a ficha? Peraí, isso aqui eu tenho um negócio que se a gente focar, a gente consegue chegar num grande... Foi em 2019? Acho que foi quando você formou mesmo. Na faculdade. Que a gente viu que não dava mais pra atender as pessoas de casa em casa, já tava ficando super desgastada. Ainda sem produção própria, né? Sem produção própria, e a gente tentou procurar, né? E a gente viu que precisava de uma loja física, porque eu não conseguia mais atender as pessoas de tanta gente que eu precisava ir. Então, o tempo que eu tinha pra ir de casa em casa, entregar biquíni, esperar as pessoas provarem, tal, o atendimento domiciliar que eu fazia, não tava dando mais. Então, a gente viu que precisava de uma loja física porque a gente sabia que tinha público para poder suprir, né? Você chegou a formar em Direito? Formei, passei na ordem. Então, durante a faculdade inteira, você era uma renda extra. Era. Eu ficava na que sala no final de aula vai virar mexendo no negócio. celular, respondendo pessoas que queriam comprar biquíni. Sempre com o objetivo de ter a empresa, né? Sempre. Ainda era um sonho que estava se tornando realidade. Eu nem imaginava tudo que estava por vir. Legal. Assim. E aí você quis uma loja física. Você comentou a loja física em 2019, logo antes da pandemia? Foi em 2019. Na verdade, a gente nem quis uma loja física. Foi a saída que a gente encontrou para poder atender mais pessoas, sabe? Venham até mim, não posso ir até vocês. Isso. Eu não tinha um plano assim, eu vou começar a revender, vou montar um negócio, vou abrir uma loja física, um e-commerce, nada, né? Tudo foi acontecendo. Legal. E nessa hora da loja física, Rafa, aí você começou a entrar na operação, foi isso? Foi. Aí a gente começou a montar a loja física, né? Praticamente foi eu e meu pai que montamos a loja do zero. A gente não tinha capital para investir tanto assim. Então, a gente foi fazendo ali o que foi, pintando, fazendo as coisas, melhoria. E aí conseguimos criar ela. E aí deu certo. A gente fez a inauguração, foi show de bola. Foi totalmente aceita na cidade. Bombou. Bomba até hoje. Mas foi genial essa parte aí que a gente fez. Legal. E aí, nesse momento, ainda não estava no online, né? Não. Hoje é uma referência online. Quando foi que vocês falaram, nós precisamos ir para o e-commerce? Quando chegou a pandemia, eu e a Ananda trabalhava, mas a Ananda trabalhava no escritório, né, de advocacia. E aí no dela, e minha sogra que tocava a loja. E a gente ficava lá final de semana. Então, no dela, ainda quando veio a pandemia, é home office. No meu trabalho era mais operacional, então vai para casa, espera o negócio passar. E aí nessa de ir para casa, eu falei, mano, vou fazer alguma coisa. Eu já tinha feito alguns cursos de dropship, então sabia como montar um site, mais ou menos. Falei, vou arriscar, tô em casa. Aí criei um site baseado no dropship, em vez de botar os produtos, eu botei os que estavam na loja, os que estavam físico. E aí eu coloquei, fui fazendo um anúnciozinho, um ou outro, foi dando certo. Foi saindo venda, 3 vendas no dia, 5 vendas no outro. 6 vendas, 10, 20, 30, 40 vendas num dia.
Aí, acho que foi mais ou menos pra abril, né? Abril ou maio. Aí o meu ex-patrão me ligou, preciso que você volte. Eu falei, eu não volto mais não, cara. Já achei aqui o caminho. Não tem Home como voltar. office. O negócio aqui tá consumindo mais da nossa presença do que isso. E aí foi até também pra Nanda, que aí também não dava pra ela conciliar os dois. Vamos fazer all-in aqui. Na Eu não Marley. conseguia trabalhar nem no home office, porque a gente era sugado o dia inteiro ali. Porque imagina, eu e ele numa operação de um e-commerce que a gente nunca tinha trabalhado também, não sabia como fazer. Então, o Rafael respondia o WhatsApp, eu respondia o Instagram, às vezes a gente ficava mudando, assim, porque era muita gente que chamava por dia. E pensa, muita gente em casa, as pessoas compravam biquíni pela internet, tirava foto na varanda, porque naquela época não podia sair, e elas ficavam super felizes, assim, de comprar um biquíni da Amari e poder tirar uma foto, postar no Instagram, que tava tomando um sol ali né, Que legal. pra poder... Sei lá, eu acho que se tornou um meio de fuga, né? De sair daquilo tudo que estava acontecendo pra ir pra outra realidade. Então, foi algo que deu muito certo e aí a gente só escalou. E escalou. Hoje eu conversei com eles dos bastidores aqui, eu vejo uma operação muito bem consolidada, tem produção própria, né? Tem várias estratégias de marketing muito bem feitas. Vamos começar dessa parte ali de como vocês fizeram para escalar o negócio. Vendeu... tem o e-commerce. Agora, como vocês fizeram para poder fazer esse passo lá do início ali de 2019, 2020, né, pandemia, para chegar onde vocês estão hoje, né, com a potência e com milhares de pedidos mês? Acho que o primeiro passo foi buscar uma confecção parceira. Porque como a gente, além de Canadá revendia, a gente comprava no atacado. Então esse fornecedor começou a não suprir a nossa necessidade. Então, a gente vendia mais do que ele conseguia. Então o primeiro passo, a gente tinha procura, mas não tinha produto. Então a gente precisa buscar mais confecções para poder pegar no atacado, né? Esse foi o primeiro ponto. E aí era muito difícil a gente achar, porque naquela época da pandemia a maioria fecharam as portas, porque não tinha tanta saída. Sim. Poucas marcas conseguiram pegar essa rampa que aconteceu o Covid, né? Então foi bem difícil, mas a gente foi achando uma, outra e foi dando certo, lateralizando, pegando bastante biquínis, revendendo bastante. E aí também chegamos no ponto que não vai dar. Na verdade, de início foi uma, né? Que a gente encontrou num post que eu fiz na pandemia para poder ajudar outras empreendedoras. Aí, essa uma... Que é a nossa parceira até hoje, né? Sim. Que tem uma produção. Ela comentou e eu achei... Não achei, assim, estranho, mas eu achei diferente. O comentário que ela fez me chamou a atenção, porque ela marcou várias marcas de biquíni no meu post, que era na marca de biquíni. Eu falei, nossa, né, que legal, estamos ajudando, mas me chamou a atenção aquilo. Eu fui clicar pra ver, quando eu vi ela produzia. E aí, entrei em contato com ela, super legal, super gente boa. E aí, a gente começou uma parceria. E a gente foi e comprou um monte de tecido, a gente não sabia de nada. Ela me ensinou tudo do zero, eu não sabia o que era modelagem, o que era... Nada, eu não sabia nada de costura, Ela nem foi eu, tipo nem a o sua Rafael. mentora de Ela foi a produção, minha assim. mentora de produção, assim, tudo que eu sei, assim, de início foi devido a ela. Eu sou extremamente grata, né, nossa. Legal. Porque tudo ela ensinou do zero. E aí, a gente comprou um monte de tecido, encheu a confecção dela de tecido, porque a gente não entendia nada, eu queria produto, porque a gente não tinha. Então, pra mim, produzir um biquíni era de um dia pro outro. Então, a gente comprou um monte de tecido, ficou lá. Teve tecido que a gente produziu depois de 1 ano, né? Porque não é assim que se faz um biquíni. Não dá pra fazer correndo, porque senão dá tudo errado. Hoje em dia, a gente entende todo o processo de produção. Mas no início, a gente fez um monte de coisa errada. Sim, mas é Mas assim, que deu certo. Exato. Hoje em dia, Tem né? que começar a fazer. Se planejar demais também, não colocar a mão na massa, né? Um dos doers. E daí, com essa dor, né, que quanto mais a gente produzia, mais faltava, que veio o insight de procurar outras confecções parceiras e ter a nossa própria confecção. Sim. E os canais que vocês mais exploraram, assim, para vendas online, principalmente, né? Que a escala tá no online, correto? Sim. A física foi um sucesso, continua um sucesso, mas tem ali o platô, né? No online, o que vocês viram que funciona, que não funciona? Qual que foi, assim, o despertar ali para o e-commerce crescer?
No começo a gente buscou muitas referências, porque quem estava consolidado já no online, né? Qual ferramenta usava, essas coisas, qual estratégia ele usava, qual era os criativos que ele anunciava, por que anunciava assim. Então a gente pegou bastante referência. Quando a gente estava entrando no mercado, falei, vamos buscar referência. A gente começou a buscar fazer coisas semelhantes, assim, que estava usando, ferramenta, criativos, anúncios. E aí a gente foi crescendo, foi rampando, aproveitando. Legal. Vocês conseguem citar, por exemplo, uma estratégia de marketing assim, que deu muito certo? Assim, um exemplo, uma ação de alguma promoção, alguma coisa? Seria legal citar? Que a gente usou nesse decorrer? Isso, ou que a gente usou para escalar ou que a gente usa até hoje porque deu certo desde sempre? Ótimas duas perguntas, então. Vamos primeiro, assim, qual foi a virada de chave de estratégia para escalar, então? Assim, teve algum ponto assim, que vocês fizeram, onde acertou um canal, assim, deu muito certo? Na verdade, foi um produto que a gente acertou, né? Foi um lançamento de um produto que a gente vende ele até hoje. Ele é responsável por quantos por cento do nosso faturamento? Quase 4%. Um produto responsável por 4%. A gente tem vários produtos, então pensa, ele vende muito. E aí, quando a gente... Produto campeão, que a gente Produto chama, campeão, que a gente vende desde 2020, né? Não, 2015. É verdade. Quando eu comecei a comprar, eu já tinha ele também. Ao acertar o produto, vocês acertaram um anúncio para trazer as pessoas com aquele produto. Exatamente. E aí a gente acertou e até hoje vende muito. Então esse acho que foi o inicial, assim, pra gente entender um pouco melhor sobre estratégia de venda, marketing e tudo mais. Agora, falando sobre campanha de venda, que a gente vende até hoje, que é sucesso, é uma que a gente chama de ultra urgência. Que são 72 horas, 72 produtos por apenas R$72 cada. A gente utiliza pontualmente, né, essa campanha, mas assim, quando a gente faz, ela... Legal, vocês pegaram 3 coisas, né? Pegaram né, tipo, várias opções de produtos, né? Um preço, sim. Que é uma oferta boa, e o tempo. E também a urgência de tempo. Exatamente. Legal. Contando um pouquinho, então, do relacionamento com clientes, vamos para esse assunto, que é legal. A Mabê Kings é muito famosa por ter um bom relacionamento com os clientes e tal. Como que é feito isso hoje? Quando o cliente compra, como vocês avaliam a experiência? Vocês têm algum cuidado nesse sentido? Sei que vocês têm, mas como que é feito a experiência de cliente ali no dia a dia? A gente sempre tem o contato direto com o cliente. Todas as pessoas que compram, a gente entra em contato com ela no pós-venda, né? Então, as meninas têm esse contato direto, conversa, vê se tem alguma dúvida, se quer incluir algum produto, se precisa de algum auxílio. A gente também utiliza ferramentas para poder falar com os clientes, né? Depois disso, oferece cashback e coisas para trazer e fidelizar, né? Legal. Todo mundo que passa pela nossa base. Vamos falar um pouco técnico para quem já tem um e-commerce aqui e já quer pegar alguma parte de dicas. Por exemplo, você citou um exemplo de usando o canal WhatsApp, correto? Que está sendo feito. Um exemplo de ferramentas. Vocês estão usando plataforma hoje, qual que é a plataforma de e-commerce? Nuvenshop. Nuvenshop. Aí existem ferramentas integradas, né? A Martins é um exemplo, mas nem precisa citar a Martins como exemplo aqui. Mas, por exemplo, você tem aqui alguma ferramenta de atendimento, cashback, algumas coisas que são legais fazerem para otimizar no dia a dia nesse caso, né? A gente usa bastante ferramentas, isso a gente usa muito mesmo, não tem para onde fugir. Então a gente usa muito e-mail marketing, a gente é forte no e-mail marketing. A gente usa o Active Campaign, então bastante gente já usa, a gente gosta muito. A gente usa a Martins, porque a gente faz carrinho, faz cashback, aniversário. Então a gente faz essas coisas, saudade. Então... uma dica também, aniversário no Nuvenshop, não é todo mundo que sabe como é que fazer, não. Depois, tem um jeitinho. Depois eles podem te chamar, né, Rafa, para poder pegar os detalhes. Tem um jeitinho lá pra gente conseguir pegar a data de aniversário, então a gente pega bastante nisso. E trabalha bastante forte a base com as ações pontuais. Então a gente dispara bastante mensagem, com as estratégias diferentes de venda. Grupo VIP no WhatsApp. Grupo VIP, a gente é bem forte também. Grupo VIP, ou seja, o WhatsApp é um ótimo canal, né? Para vocês, concordo. Tráfego pago também? A gente trabalha forte no tráfego pago, no Facebook, no Meta, né, praticamente, sim. A gente usa bastante o Google. E o Pinterest está trazendo bastante resultado pra gente também. Legal. Pouca gente usa, mas eu recomendo. Né?
E a gente vai entrar forte no TikTok também, né? Agora. Exato, muitos canais. Parabéns pela visão. Uma pergunta que eu tenho é sobre o nicho de biquínis, que existem outras lojas, outros lojistas que estão assistindo a gente também aqui, pode ter essa dúvida. Quando você tem o conceito de sazonalidade, né? Então, por exemplo, com certeza absoluta, né, vai vender mais quando está quente, né, a pessoa ir para a praia. Como vocês lidam com isso no dia a dia? Tipo assim, em termos de gestão, vocês trabalham épocas, você tem estratégias para períodos que tem normalmente uma baixa normalmente nas vendas? Me conta um pouquinho sobre isso. Quer falar? Pode falar. A gente tem estratégia. Eu vou falar da estratégia de venda, você vai falar da estratégia de produção, tá? Então, em relação à estratégia de venda, a gente, normalmente, no período de sazonalidade, a gente faz mais ações específicas para poder driblar isso. Então, por exemplo, faz ação de desconto, ação de frete grátis, ações que fazem com que o cliente que já queria comprar, ele não tenha dúvida de que ele precisa comprar naquele momento. Uhum. Então, a gente utiliza muito isso no marketing. Falando em marketing também, a gente mostra ideias de que o nosso produto, ele é tão bom que ele não precisa ser utilizado somente na praia. Ele pode ser utilizado para compor um look, para ir, sei lá, num show, para usar com uma sobreposição de roupa, para treinar. Tem tops que a gente vende que muita gente compra para ir para academia, por exemplo. Então, Legal. a gente mostra as diversas funções que o nosso produto tem. Então, no marketing a gente faz isso e em relação à estratégia de vendas também é o que a gente faz. Em relação à produção... A produção é onde que a gente ganha mais gás, porque naturalmente dá uma reduzida nas vendas, isso aí não tem para onde a gente fugir, mas a gente está lidando muito bem. Esse ano está sendo um exemplo, até agora a gente não sentiu, espero que a gente não sinta. Então a gente usa o tempo que dá uma baixa para a gente ganhar produtos para escalar no verão. Então a gente não para, continua produzindo, escalando a produção para quando chegar o verão a gente ter a demanda adequada para poder atender todo mundo. Massa. E também tem a estratégia de compra de matéria-prima, né? A gente compra muito mais no período que é de alta do que no de baixa. Então, no de baixa a gente não compra tanto, mas já tem o que a gente precisa lá para poder produzir. E aí, quando vem a alta, a gente compra mais, porque aí a gente não gasta tanto recurso. É exatamente assim, pessoal, que faz dar certo, né? Você compra normalmente, até uma dica, né? Você quer comprar roupa de frio no verão, por exemplo, vai ficar mais barato, vai estar em promoção. A mesma coisa com relação à empresa como um todo, né? Com os insumos. Qual dica você daria, vou falar para a Ananda essa, para quem está, por exemplo, numa faculdade, tipo direito, está precisando empreender, sempre sonhou em ter um e-commerce, qual dica você daria para quem está começando ali, para um dia chegar ali e ter um e-commerce do tamanho da Mar Biquínis? Eu acho que a principal dica, assim, é não desistir no primeiro obstáculo, porque vão acontecer diversas coisas que vai fazer com que você se questione se é aquilo mesmo que você precisa fazer, ou então pode fazer que nem eu, só vai. Porque se a gente ficar pensando muito, a gente acaba não saindo tanto do lugar. Então... vai deixando acontecer, só que fazendo as coisas da maneira certa, né? Não como é que eu posso dizer? Ficar se surpreendendo com números, né? Porque às vezes a gente precisa saber separar o dinheiro da empresa e o nosso dinheiro. Uhum. Se a gente acabar misturando os dois, a gente acaba utilizando tudo e aí não dá certo, né? Então, saber separar essa questão do dinheiro e estudar muito, porque assim, eu fazia faculdade, mas a gente estudou muito também para poder saber trabalhar, aprender sobre estratégias de vendas. A gente faz diversos cursos, lê bastante sobre diversas coisas para poder sempre melhorar cada dia, né? Porque o mercado tá aí, não para. Então, cada dia você vê uma coisa diferente, pessoas fazendo coisas diferentes. Então, pesquisar bastante. Utilizar as redes sociais não só para entretenimento, mas também para poder entender o que o seu público precisa, o que os seus concorrentes estão fazendo, o que as marcas grandes estão fazendo, que você pode fazer também e adaptar para o seu negócio. Coisas desse tipo. Legal. E tem que ter um Rafa também, né? Para ajudar na operação, né? Tem, porque... A gente, assim... Um braço direito na operação sempre importante também, né? Sim, hoje em dia a gente trabalha muito bem, porque a gente soube separar, né, as coisas. Que você viu aqui, eu falei sobre vendas e falou sobre produção. Então, é assim que a gente trabalha. Cada um cuida
da sua área. Óbvio, a gente sempre tem opiniões um na área do outro, porque querendo ou não, tudo gira em torno de nós. Mas no começo não era tanto assim, né? A gente misturava tudo e aí não dava muito certo. Mas sempre saber separar, porque senão, a gente, por exemplo, é um casal, mas eu acho que isso vale para todos os sócios, assim, pessoas que trabalham juntas. Se a gente não souber separar a vida pessoal do profissional, um acaba interferindo no outro. Então, Você pode tem dar mais de ruim 50 depois. funcionários. É, Ficar toda hora, na hora de sair, viajar, falando do problema de uma pessoa ou de outra, né? a gente tem que ter esse filtro. Às vezes, é óbvio, chega em casa, às vezes a gente precisa falar de trabalho, mas tem que tentar minimizar o máximo possível, né? Porque senão isso consome a gente. E assim, quando a gente tem um braço, assim, um braço direito, uma pessoa que você pode contar, acaba sendo mais fácil. Por exemplo, a gente tava até comentando isso, depois a gente vai falar melhor, mas quando um tá tão bem, tem o outro ali pra poder suprir. Ano passado mesmo, eu tava extremamente esgotada, minha cabeça parecia que eu não conseguia trabalhar direito, mas tinha o Rafael lá. Então, assim, quando um não tá tão disposto, tem o outro, e saber fazer essa divisão, né? Pra gente não enlouquecer, porque vida de empreendedor é loucura. Boa. E fidelizar seus clientes, né? Reter seus clientes sempre ali para poder crescer. A importância de uma boa retenção de clientes hoje, como vocês veem no e-commerce? Então, o Rafael pode falar mais da parte estratégica, eu vou falar do relacionamento. Assim, eu sempre falo pro pessoal do meu atendimento, sempre tratar o cliente da maneira que você gostaria de ser tratado. Então, para mim, o atendimento é primordial. O que a pessoa precisar de ajuda, a gente tem que fazer de tudo para poder ajudar a vida daquela pessoa em relação ao que ela for fazer. Então, assim, se a pessoa precisa de um biquíni, a gente vai dar total atenção para ela até ela conseguir encontrar o biquíni perfeito para ela. Então, acho que o atendimento hoje em dia é uma das partes que mais fazem com que o cliente seja fidelizado, sabe? Porque ele vai querer voltar para ter um bom atendimento. É diferente de você entrar numa loja ou chamar uma loja que não te responde direito, não que não quer atender. Às vezes acontece, né? De não querer atender. Né? Mas, tipo assim, não dá tanta atenção pro cliente voltar ali, comprar, tirar uma objeção, que às vezes é importante. Então, a gente foca muito nessa questão do atendimento ser personalizado e tratar muito bem os clientes. Tanto que a gente tem hoje 6 pessoas, né? No atendimento, porque a gente quer que realmente aquele cliente tenha devida atenção. Para ele poder se sentir pertencente à marca também, né? Exato. E completa aí, Rafael. Como que a gente consegue fazer isso quando você tem milhares de pedidos aí, em escala, por exemplo, né? Porque você tem que ser personalizado, né? Ao mesmo tempo que não tem como, humanamente, 6 pessoas responderem ali tantos clientes, né? E fazerem um bom pós-venda, né? Sim. Então, questão de ferramenta, a gente integra o WhatsApp, né? Então a gente usa bastante, vou citar a Martins, né? Porque a gente atende por ela. Então a gente usa bastante a Martins por conta das nossas estratégias, que já cai no nosso pós-venda, que a Nanda citou anterior. Então, tipo, a gente se preocupa com a entrega da cliente, então a gente já confirma o endereço dela antes da gente enviar o pedido, para ver se o endereço está certinho, para não ter problemas futuros. Então a gente já confirma isso antes. E aí, para ela querer aproveitar o frete, não querer pagar, se ela não quer pegar uma terceira peça para compor o look, essas coisas, a gente vai criando essas estratégias para fidelizar e o cliente se sentir mais à vontade assim com a gente e querer voltar a comprar. Boa. Então, para terminar, pessoal, queria que vocês... qual é a visão de vocês das próximas tendências aqui do segmento de e-commerce? O que vai estar por vir? O que é importante ali? O que vocês acham que vai estar no mercado aquecido? E como vocês estão se preparando aí para estar cada vez mais fortes? Eu acho que vai continuar a questão do atendimento ao cliente, o pós-venda, porque a galera está bem carente, os clientes. Eu falo isso por mim também, que eu sou comprador, mas a gente não tem quanto mais atenção você receber de uma loja, você vai querer manter ela ali e recomprar novamente. Então a gente está pensando isso no futuro, tratar o cliente bem, para ele sempre, quando ele pensar, tipo, preciso de um biquíni, aquela marca me tratou super bem, atendeu tudo que eu quis, que eu pedi, e eu vou voltar lá para comprar porque deu super certo e a gente tá pensando nisso no futuro. Em relação à tecnologia, IA, né?
Não se Boa. fala em outra coisa, a não ser em a gente já tá treinando a nossa para poder ajudar nessa questão do atendimento. A gente não pensa em não ter atendimento humanizado, a gente precisa. Mas ali, o dia que o nosso colaborador não tiver, né, que for feriado, de madrugada, tem cliente que manda mensagem de madrugada, mas sempre vai ter alguém ali para poder atender, direcionar e ajudar de uma maneira mais rápida, porque hoje em dia as pessoas estão muito sem tempo. Então, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, além de estarem sem tempo, são imediatistas. Elas querem a resposta na hora. Até eu mesma, às vezes eu vou querer tirar uma dúvida com alguma loja, algum lugar, não consigo ficar esperando muito. Então, a IA vai ajudar muito nisso, tem muita gente usando também, a gente já iniciou a utilização, mas a gente quer treinar para ficar cada vez melhor e poder melhorar ainda mais o relacionamento com o nosso cliente. Perfeito. Para terminar, como que o pessoal faz para comprar seus biquínis? Pode comprar através do nosso site, que é www.amarbiquinis.com.br, e a gente envia para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. É isso, pessoal. Muito obrigado de novo Eu que agradeço, pela presença. Fernando. E Fernando. nos vemos depois em mais um episódio Smarts. Tchau, tchau.